Bem, nessa aula de hoje de manejo integrado de pragas, seguindo aí a nossa disciplina, eu vou falar para vocês um pouco sobre os métodos de controle biológico. E eu até utilizei esse primeiro slide aí, que é um dos relacionados com a aula anterior, a aula de manejo integrado, porque para relembrar vocês que, por exemplo, esse controle biológico, ele vai ser uma das formas, né, um dos métodos ali que podem fazer parte de um manejo integrado, né, de um programa de manejo integrado. Então, além de outros métodos que a gente vai ver posteriormente, esse controle biológico, ele também pode ser utilizado para que seja feita, né, a manutenção ali dos níveis daquela praga em um nível de equilíbrio para evitar com que ela alcance o nível de dano econômico. Né? Lembrem disso, quando a gente fala de manejo integrado de pragas, a gente vai estar falando muito dessa questão de atingir ou não um dano econômico. E o controle biológico pode servir para evitar, né, com que ocorra, né, a chegada ali de uma praga em um certo nível de dano econômico. Então, você fazendo um monitoramento dessa praga, vendo que ela vai atingir um nível de ação, você pode tomar essa metodologia relacionada com o controle biológico, liberar ali naquele ambiente, por exemplo, certos inimigos naturais e ter esse controle. Então, essa aula de hoje seria mais específica sobre esse controle biológico, esse controle biológico que vai levar em consideração os parasitoides. Então, seriam esses os parasitoides e predadores também, né? Que seriam esses inimigos naturais aí dos patógenos. Eu já falei, por exemplo, para vocês da utilização de um certo caramujo lá, um certo caracol, para combater cochonilha. Então, isso seria uma forma de você ter um controle biológico, né? Você vai estar utilizando ali um predador que vai estar eliminando esse patógeno, vai estar eliminando essa praga. Então, isso seria um dos métodos que podem ser aplicados em programa de MIP, ligados a outros métodos também, né? Ligados a coisas relacionadas com a parte química, né? Então, utilização de defensivos agrícolas, utilizar transgênicos, utilizar controles relacionados ali com as práticas agronômicas mesmo, e assim por diante. Então, o controle biológico, definindo ele, o que é ele, seria esse fenômeno natural que consiste na regulação do número de plantas e animais por inimigos naturais que constituem os agentes de mortalidade biótica. Então, o que acontece? Naturalmente, vai existir na natureza ali inimigos naturais de todos, da maioria ali dos organismos. Né? Então, por exemplo, os insetos, eles vão ter inimigos naturais que podem ser protozoários, fungos, nematóides, outros insetos que vão ser inimigos naturais, que vão predar essas pragas, que vão utilizar, por exemplo, vão ser parasitas dessas pragas. Então, todas as espécies ali, plantas e animais, elas vão ter inimigos naturais durante vários estágios do seu ciclo de vida. Né? E o controle biológico ele deve ser considerado, hoje em dia, como um dos componentes ligados ao MIP, né? Junto ou sozinho até como uma medida de controle para evitar essas pragas. Né? E em alguns programas, né, esse controle biológico pode ser até um alicerce do controle de pragas. Né? Se a gente for relembrar aí desse desenho da cavinha aí, né, o controle biológico seria uma dessas colunas aqui. Né? Mas dependendo do seu programa, ele pode fazer parte de um alicerce aí, junto com toda a questão relacionada, por exemplo, ao conhecimento da praga e também do inimigo natural, o monitoramento dessa praga e das quantidades também dos inimigos naturais, já que eles vão fazer esse controle naturalmente, os níveis de controle e vários outros pontos. Então, controle biológico seria isso, esse fenômeno que é natural, mas que a gente pode se utilizar dele e pode melhorar para que você consiga evitar um nível de dano econômico. Mas o conhecimento, fazendo um histórico geral, o conhecimento relacionado com esses inimigos naturais, ele vem né, desde muito tempo, aí, desde o século III, né, já existem relatos, aí, por exemplo, dos chineses utilizando formigas predadoras contra inseto pragas in citrus. Uma das primeiras descrições mais específicas, ó, na Europa, em 1602, esse Aldrovandi, que era esse pesquisador aí, naturalista, ele citou no caso, esse Apanteles glomeratus, né, a emergência desse Apanteles glomeratus em lagartas de Pieris sp, né, só que ele errou um pouquinho lá na forma de descrever dele, ele acabou descrevendo
a fase errada, né, e alguns acabam atribuindo essa primeira descrição a um outro pesquisador, né, chamado Antônio Vallisnieri de Pádua, né, mas esse Aldrovandi, ele já conseguiu mostrar ali que existe, então, essa relação que existe, esse parasitismo, né, aí a imagem mostrando esse Apanteles glomeratus aqui, né, e mostrando o ciclo de vida dele, né, ele teve uma alteração nesse nome, né, mudou de gênero, não é mais o gênero Apanteles, é o gênero Cotésia, mas é essa mesmo, né, Cotésia glomerata, que vai ter esse ciclo de vida, né, o adulto ali, a fêmea vai colocar os ovos na lagarta, dentro da lagarta vai se desenvolver essas larvinhas, e elas vão emergir, se transformar em adultos e vão manter esse ciclo, né, então aí mostrando esse parasitismo que ocorre. Lá no século XVIII, outros animais e organismos foram utilizados para o controle natural, por exemplo, pássaros predadores, joaninhas. E as joaninhas várias são predadoras, né, e até podem ser utilizadas no controle biológico também. Pássaros, eu citei alguns pássaros insetívoros, por exemplo, então eles podem ser agentes de controle natural. A gente não costuma utilizar pássaro muitas vezes para esse controle, mas alguns insetos e outros artrópodes a gente acaba utilizando muito, além de protozoários, nematóides e assim por diante. Com a descrição de centenas desses parasitoides, né, surgiu essa ideia de que cada inseto aí, fitófago, cada inseto relacionado com parasitismo, ele tinha seu próprio complexo de parasitoides e de predadores. Então ele tinha seu próprio complexo de parasitas que poderiam atacá-los e de predadores que poderiam, por exemplo, se alimentar dele. E a partir dessa ideia, né, várias pesquisas foram sendo feitas, né, alguns outros naturalistas começaram a perceber a importância, por exemplo, de certas famílias de himenópteros parasitando lagartas e assim por diante. E com essa ideia formada e essas várias pesquisas aí, foram feitas, né, várias tentativas de controle de insetos por meio de patógenos. A partir de 1870 foi feito isso. O primeiro caso bem sucedido e bem descrito foi esse caso aí de introdução na Califórnia dessa joaninha, a Rhodolia cardinalis, que é essa aqui na imagem, ó, bem clássica nessa vermelho com preto aí, que é um predador. E ela foi trazida da Austrália, era natural da Austrália, levada para a Califórnia e introduzida na Califórnia para que ela controlasse esse pulgão branco dos citros, né, esse Isseria purchase, que também vai ter outro nome. Se vocês forem pesquisar, esse Isseria purchase, ele é conhecido também como cochonilha australiana, certo? Então aqui está mostrando, ó, a joaninha e essas partinhas brancas aqui, seria esse pulgão branco. Então essa joaninha acaba predando esse pulgão. Então aí um exemplo, né, um dos primeiros bem-sucedidos e que é utilizado até hoje. Né? A partir daí, vários outros avanços foram sendo feitos. Né? Outra área também relacionada com isso, eu falei muito aí de controle de insetos, de artrópodes, mas também existe formas de controlar ervas daninhas por meio de controle biológico, né? E assim por diante. Né? Mas o foco dessa aula vai ser muito mais voltada para esses artrópodes voltados para insetos mesmos, né? Que são os mais utilizados e que tem muito mais exemplos. E os procedimentos básicos do controle biológico, né? Em um manejo integrado de práticas, devem ser adotados procedimentos básicos de controle biológico que estão relacionados, por exemplo, com a introdução, com a conservação e com a multiplicação desses inimigos naturais. E cada um desses aqui vai estar ligado, respectivamente, a um tipo de controle. Então, o controle que é chamado de clássico vai estar ligado a essa introdução de inimigos naturais. O controle natural, a conservação desses inimigos naturais e até um aumento. E o controle aplicado vai estar muito ligado a essa multiplicação relacionada com esses inimigos naturais. Então, eu vou explicar um pouco de cada um desses tipos de controle, começando aí pelo controle clássico. O que ele está relacionado? Então, ele vai consistir na importação e na colonização de parasitoides ou predadores, então de inimigos naturais que vão ser parasitas ou inimigos naturais que, por exemplo, vão se alimentar daquela praga, visando o controle de pragas exóticas, né, que geralmente são as mais relacionadas com danos, né, aquelas pragas que vêm de outros locais e acabam colonizando e não tendo um inimigo natural, elas são muito mais relacionadas com esses danos, ou
pragas que são eventualmente nativas, né? Pragas nativas geralmente têm inimigos naturais na região. Então, é bem comum que elas acabem sendo aquele tipo de praga que mantém um nível de equilíbrio, né, que eu falei para vocês já. Então, esse controle clássico, né, ele é uma medida de controle que acaba sendo também levada, sendo a longo prazo, né? Por quê? Porque ela é muito mais baseada nessa importação e nessa colonização, e os inimigos naturais aumentariam as suas quantidades com o passar do tempo, né? Então é fundamental a existência de uma estrutura de quarentena, que não haja, por exemplo, ali uma grande quantidade de manipulação daquele ambiente que possa acabar alterando as quantidades de parasitoides, de predadores, de inimigos naturais. Então, isso está relacionado com esse controle clássico. E ele tem um outro problema também, é que ele se aplicaria somente aí, principalmente, a culturas que são semi-perenes ou perenes. O que seriam essas culturas? Por exemplo, seriam aquelas que você planta uma vez e consegue manter, fazer várias colheitas, né? Como, por exemplo, cana-de-açúcar. Então, você faz uma plantação de cana-de-açúcar, você consegue colher ali mais de um ciclo, né? Ela não vai ser uma cultura anual. Você faz uma plantação de café, você consegue fazer colheitas ele ao longo de vários anos, sem precisar plantar novamente. Então, esse controle clássico se aplicaria a esse tipo de cultura. E o uso, né, a partir de uma certa época, o uso de inseticidas, principalmente esses inseticidas que não têm especificidade, eles acabaram fazendo com que esse tipo de controle ele fosse reduzido, né? Por quê? Esses inseticidas que eram utilizados antigamente, eles acabavam matando também, além das pragas, os inimigos naturais. E isso acabava causando um desequilíbrio, e você não conseguia com que acontecesse um aumento das quantidades aí desses parasitoides ou desses predadores, então desses inimigos naturais das pragas. E somente com a pressão ali relacionada com a utilização de produtos menos agressivos é que a técnica voltou a ser utilizada, né, aos poucos. Um exemplo aí, ó, no Brasil, o que já foi feito, né? Foi feita a utilização desse Ageniapsis citricola, essa mosquinha aqui, ó, para controlar a Philocnitis citrella. Então aqui a gente vê esse adulto que é chamado de minador das folhas, né? Aqui está o dano que ele causa nas folhas. Então esse inimigo natural, esse parasitoide aqui, né, essa mosquinha, ela é um parasitoide dos ovos ou das larvas desse minador das folhas. Então ela vai parasitar esses ovos e as larvas e ela vai evitar a proliferação no caso dessa praga. E eu encontrei, enquanto pesquisava aí, né, falando ali, um trabalho falando sobre o controle biológico dessa larva minadora dos citros, que é essa daqui, e aí tinha uma tabela lá muito interessante, ó, que mostrava a comparação das porcentagens médias de infestação pela citrela, né, que é essa praga, e de parasitismo de A. citrícola nas diferentes regiões citrícolas do estado de São Paulo. Então, o que eles perceberam, né? Que tem ali, né, uma relação direta entre a infestação desse minador e a presença ou não desse parasitoide aqui, né, dessa mosquinha. Então, mostrando ali que quando aumenta-se esse nível desse parasitoide, você consegue reduzir a quantidade dessa praga, né, desse adulto minador aqui, porque o parasitoide acaba destruindo ali, né, os ovos e as larvas, e então elas não vão chegar à fase adulta e não vão causar danos tão grandes na lavoura. Então isso estaria relacionado com esse controle clássico. O outro tipo seria o controle natural, né, que vai estar ligado ali, ó, a você tentar manter, tentar conservar as populações de inimigos naturais. Então lembra lá, né, quando eu falei de controle biológico, um deles está relacionado com a conservação, e esse seria o controle natural. Então você utilizar os inimigos naturais que ocorrem naturalmente e preservá-los até tentar aumentá-los para que você consiga manter o nível de equilíbrio da praga que exista ali. Quais seriam formas ali de preservar e de aumentar? Então, por exemplo, você utilizar inseticidas seletivos nas épocas corretas, fazer redução de produtos químicos,
ter uma manutenção de habitat, para que esse habitat seja favorável para esses parasitoides ou predadores. Então, assim, você consegue preservá-los e manter os seus níveis. E eles vão ser importantes no MIP, esses parasitoides e predadores naturais que vão existir, porque eles vão ser responsáveis pela mortalidade natural que vai acontecer naquele ecossistema. Então, eles mantêm ali, eles são responsáveis por manter o nível de equilíbrio que vai existir na população das pragas. Ó, lembra daquele gráfico que eu utilizei na aula passada? A gente tem um nível de equilíbrio e certas pragas, que no geral não são as pragas-chave, elas mantêm uma certa quantidade, né? A quantidade pode aumentar, mas ela nunca vai passar do nível de ação ou nível de controle no qual é necessário você tomar medidas para controlá-las. E a presença desses inimigos naturais evita com que esse equilíbrio aqui ele seja perdido, certo? Então aí a importância de você acabar mantendo, né, fazendo essa manutenção, essa conservação dos inimigos naturais que vão estar presentes ali. E sobre o controle aplicado, agora já estaria relacionado mais com a parte relacionada com a multiplicação, que vai se tratar então de liberar parasitoides ou então predadores após uma produção em laboratório, para que você consiga reduzir de forma rápida a população das pragas ali, né, para que ela chegue ao seu nível de equilíbrio e evite, né, grandes problemas. Né? E ela é uma das preferidas, uma das mais usadas, porque ela tem ação rápida, bem semelhante aí, por exemplo, a alguns inseticidas convencionais, né, além de trazer outras vantagens do que vantagens quando é comparado com os inseticidas. Tem até mais aceitação, por exemplo, do que outras formas de controle. Então, superou também essa desvantagem do controle clássico, né? Ela tem uma ação mais rápida. E vai se referir também a certos preceitos relacionados com o controle biológico, que é chamado de multiplicação, né? Que evoluiu com o desenvolvimento de dietas artificiais para os insetos, né? Então, o que estaria relacionado com isso? Se vocês forem até fazer uma pesquisa, eu vou sugerir um vídeo para que vocês assistam também, vai estar relacionado com a atividade. Vocês vão ver que existem técnicas em laboratório que são feitas hoje em dia para que você consiga produzir em massa ali determinados parasitoides ou predadores e, em determinados momentos, você faz a soltura desses parasitoides ou predadores no campo e você controla as quantidades daquela praga. Um exemplo disso, mais uma vez, utilizando aquela mosquinha que eu falei, ó, a citrícola, existem formas de produção em massa dela para que você consiga, né, soltar ela em campo, levar ela em campo para que ela seja soltada, e assim você consegue reduzir as quantidades de praga ali e mantém ali nos níveis abaixo do nível de dano econômico. Então, esse daqui seria só um exemplo, né, esse controle biológico dessa larva minadora dos citros por meio do acitrícola. É algo que é feito, né, e é algo que traz vantagens, provavelmente é até mais rentável do que se utilizar de um controle químico. E, no geral, para esse tipo de controle parasitoide ou predador, é necessário que eles sejam criados em laboratório, e muitas vezes eles são criados, por exemplo, sobre um hospedeiro. Então, muitas vezes é necessário que você conheça tanto o hospedeiro quanto a praga a que vai ser parasitado. Então, você precisa conhecer o inimigo natural e a praga. Então, é necessário também que haja a possibilidade da criação das duas espécies de insetos para que você consiga fazer essa utilização aí, né, essa multiplicação, quer dizer, desse parasitoide e que você possa utilizá-lo. Um exemplo disso, de produção de parasitoide para controle biológico, é a produção do parasitoide que é chamado de Cotesia flavips, talvez vocês já até ouviram falar, que é essa vespinha aqui, ó, para controlar a broca da cana, a Diatreia sacaralis. Essa daqui eu já falei muitas vezes. Esse artigo aqui que eu encontrei, ó, ele é bem interessante porque ele trazia ali, ele compilava vários trabalhos que traziam métodos para produzir em massa a Cotesia flavips. Então trazia ali descrevendo, por exemplo, a questão de diversos pontos que tem num laboratório, né, os tipos de salas de incubação e assim por diante, que são necessários, né, para
se fazer a criação, né? E essa criação desse parasitoide Cotesia flavips, ele, no geral, né, é uma criação que é feita sobre o hospedeiro natural. Então, essa larvinha aqui seria a larva da Diatria saccharis, ela vai estar em interação direta com esse parasitoide para que seja possível a criação dele e, posteriormente, a sua soltura, né? Então, o normal é fazer essa criação sobre o hospedeiro natural, mas existem alguns casos em que pode se utilizar de hospedeiros alternativos, né? Um exemplo disso seria o tricograma. Eu já falei também desse inseto aqui, desse artrópode. E o que acontece? Ele parasita ovos. Então, a fêmea adulta, ela ovo e põe dentro do ovo de uma praga, e lá dentro, né, o bichinho se desenvolve e se transforma em uma vespa adulta, e então esse ciclo é completado. E ele consegue ser criado, por exemplo, em diversos tipos de hospedeiros. Então você não precisa criar ele relacionado com um hospedeiro, né? Ele é bem generalista. Então isso seria um outro exemplo de uma criação de um outro tipo de inimigo que pode ser utilizado, pode ser produzido em massa para ser soltado posteriormente. E ainda sobre o controle aplicado, eu achei também esse trabalho aqui bem interessante, ó, que falava disso, da criação massal do Ageniaspis citricola, que é aquela primeira mosquinha que eu falei para vocês, ó, essa daqui, que é utilizada para controlar a larva minadora dos citros. E ele falava ali da questão, ó, dessa criação e de características que estariam relacionadas, estimulariam, por exemplo, a produção desse parasitoide, né, no caso dessa mosquinha aí para combater a larva minadora. Então trazia ali, por exemplo, que a utilização desse parasitoide ela é muito eficiente no controle biológico da larva minadora, né, os índices de parasitismo de até 92%, então isso é importante nesses níveis de parasitismo. Falava ali também sobre a questão da criação, ó, que a criação é estabelecida a partir da ovoposição de adultos em mudas de limão e assim por diante. Falava ali que o parasitismo é estimulado e monitorado pela incubação das mudas em salas climatizadas a 25 graus Celsius. Então tem todas umas condições, ó, condições de umidade relativa em 60, 70 e assim por diante. Então tem todas condições que devem ser seguidas para que seja possível essa multiplicação em laboratório desses parasitoides no caso. Então agora algumas definições, né? Eu já falei, por exemplo, parasitoide, predador. Os insetos entomófagos, eles podem ser parasitoides ou então predadores. Quando eles são parasitoides, quando ele mata o hospedeiro e exige somente um indivíduo para completar o seu desenvolvimento, enquanto o adulto vai ter vida livre. Mais uma vez utilizando aí o tricograma. Então esse parasita aqui, quando ele vai precisar de um hospedeiro, então a fêmea vai ovipor, no caso, no ovo do hospedeiro. Então ela vai precisar, né, o indivíduo vai precisar de um hospedeiro só durante essa fase do ciclo de vida, para que ele se desenvolva, né, se desenvolva em larva, em pupa, e depois o adulto, a vespa adulta, ela vai ser livre. Então isso seria esse parasitoide. Né? E eles podem ser parasitoides de ovo, de larva, de ninfa, de pupa, de adultos e assim por diante. Parasitoides seriam isso. Enquanto predadores seriam aqueles organismos que são de vida livre durante todo o seu ciclo. Então ele não depende do hospedeiro, por exemplo, para que ele complete o ciclo de vida, mas muitas vezes ele se alimenta, ele mata a sua presa. Ele vai requerer, muitas vezes, mais de um indivíduo para completar o seu ciclo, né? Ele vai ser um predador daquela praga. O exemplo disso seriam as joaninhas, né? A joaninha é bonitinha e tal, bonitinha para a gente, mas, por exemplo, para cochonilha australiana, que eu falei, ela não é tão bonitinha, né? Ela é um predador, ela se alimenta dessa praga. Assim como um outro exemplo que eu também citei na aula passada, seriam alguns ácaros predadores, ó, que podem ser utilizados no controle do ácaro da falsa ferrugem, que é muito comum em citros, em laranja, em limão. Então esse ácaro predador, ele se alimenta desses outros ácaros aqui para manter, né, para sobreviver. Então ele seria um inimigo natural direto. E ele vai se alimentar de diversos ácaros ali ao longo da vida dele para que ele sobreviva. Então isso seriam duas definições importantes relacionadas aí com esse parasitismo. E ainda algumas definições,
né? Outras duas importantes também são as relacionadas com a forma de exploração do hospedeiro. Então pode ser coinobiontes ou idiobiontes. Qual que é a diferença? Os coinobiontes vão ser os parasitoides que permitem que o hospedeiro cresça e continue se alimentando após o parasitismo. Então ele não vai destruir, por exemplo, ali aquele ovo e se estabelecer ali, né, se alimentar daquilo. Exemplos disso são alguns parasitoides do grupo Braconidae que estão relacionados com a mosca da fruta. Então, eles são alguns parasitas que têm essa forma de exploração coinobiontes. E a outra forma de exploração seria essa idiobiontes, que é quando esses parasitoides ali de ovo, de pupa, eles matam os hospedeiros antes de emergir e se desenvolvem, portanto, num hospedeiro que está morto ou que está paralisado. Um exemplo disso, ó, a tricograma, então aquela que eu já estou citando várias vezes, o que ela faz? Quando o ovo põe no ovo do hospedeiro, para o desenvolvimento desse parasita, ele vai se alimentar do que está ali dentro. Então ele vai destruir, né, ele vai matar esse hospedeiro para ter o seu ciclo de vida, né? Isso seria diferenças nessas formas de exploração do hospedeiro. E utilização de controle biológico, né? Por que falar disso e por que é uma das partes importantes do MIP, do manejo integrado de pragas? Porque ele vai ter muitas vantagens, né? Algumas desvantagens, mas ele tem várias vantagens que acabam se sobressaindo, por exemplo, a utilização de outros métodos. Dentre as vantagens, por exemplo, ele protege a biodiversidade agindo no ecossistema, né? Então você mantém ali, se você reduz a utilização, por exemplo, de um defensivo químico, você mantém ali os níveis normais de diversos outros micro-organismos e organismos que vão viver ali. Então, esse controle biológico vai manter essa biodiversidade matando um determinado outro organismo ali para combater a sua praga. Tem especificidade, então não causa desequilíbrio. Como assim? Muitas vezes os inimigos naturais eles são específicos para determinadas pragas. Né? Então, vamos supor, determinada joaninha, ela é específica para se alimentar, para ser uma joaninha predadora de uma espécie praga específica, ela não vai se alimentar de outro. Então, essa especificidade também evita o desequilíbrio ambiental que poderia ser causado com a utilização de um defensivo agrícola, um defensivo químico, que fosse de alto espectro, né, que fosse muito tóxico. Não vai deixar resíduos e nem vai afetar polinizadores, então não vai deixar resíduos no solo, não vai deixar resíduos nos alimentos, não vai deixar resíduos na água, o que é importante, né, pela questão ecológica mesmo e também social, né, visto que a grande quantidade de resíduos tóxicos aí acaba contaminando a gente, né, levando a riscos futuros. E a questão dos polinizadores é uma das coisas muito importantes hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, de abelhas que estão sumindo, e provavelmente a utilização de certos defensivos agrícolas podem estar auxiliando nisso. O aumento de lucro do agricultor, por quê? Muitas vezes esses métodos podem acabar sendo até mais baratos e trazendo mais vantagens do que a utilização de defensivos químicos. Por exemplo, certos locais aí que você vai exportar a sua cultura exigem algumas certificações relacionadas com a questão da utilização de defensivos e assim por diante. Então, provavelmente, isso vai favorecer até no mercado, além de ser um método que pode ser mais barato do que alguns defensivos. E reduz a dependência de petróleo, né? Porque alguns defensivos químicos são utilizados e são à base de petróleo. Então, isso seria uma outra vantagem também, você reduzir essa dependência. Quais as desvantagens? Aí entra essa questão da especificidade. Então, especialmente para culturas que têm muitas pragas, pode ser que você precise de mais de um tipo de controle biológico para controlar as diversas pragas que vão aferir, que vão atacar aquela cultura. Então, essa especificidade acaba sendo um pouco ruim em virtude disso. E exige também um conhecimento de tecnologia, um conhecimento relacionado com a praga, com os inimigos naturais muito grande. Né? E isso pode gerar no agricultor uma certa dificuldade de entendimento e uma certa dificuldade de aceitação. Então, isso seria uma outra desvantagem também, né? Mas aqui a gente consegue perceber que as vantagens, né, são bem maiores. E passando a falar agora um pouco dos entomopatógenos, sobre o controle microbiano, né? Ali eu falei muito da questão do controle relacionado com
artrópodes, insetos principalmente, mas é possível também fazer a utilização de micro-organismos entomopatógenos para manter, para que você tenha manutenção da população de pragas em níveis não prejudiciais, ou mais uma vez, que você mantenha aquele nível de equilíbrio. Quais seriam alguns micro-organismos entomopatógenos? Então, vírus, bactérias, protozoários, nematóides e assim por diante também podem ser utilizados. E o principal objetivo do controle microbiano é que se estabeleça ali, né, deve ser o estabelecimento enzoótico do patógeno. O que seria esse estabelecimento enzoótico do patógeno? Seria um estabelecimento ali endêmico do patógeno no ecossistema. Então lembra o que é uma endemia? Né? É esse parasita, no caso aí, esse micro-organismo, vai ter as suas quantidades, né, que vão oscilar ali naquele local. Ela nunca vai ser de mais e nunca vai ser de menos. Então ela vai acompanhar as quantidades daquela praga e assim ela vai controlar e manter a praga no nível de equilíbrio ali, né, sem causar danos econômicos. E quais são os métodos empregados, né, de emprego de micro-organismos? Então eles podem ser empregados em qualquer programa de MIP e é compatível com os diversos as outras formas, os outros métodos de controle. Tá? Mesmo adotando controles químicos, também podem ser empregados alguns micro-organismos, né, que sejam resistentes aí, então eles também são viáveis, mesmo relacionados com isso. E esse controle microbiano ele pode ser utilizado no manejo, por exemplo, por meio da introdução inoculativa, ou então a colonização, né, que é quando há uma introdução do entomopatógeno como um agente natural de controle. Então, como você faz isso, né? Você transfere uma pequena quantidade de inóculo desse micro-organismo, introduzindo insetos contaminados naquele ambiente. Então você coloca um inseto contaminado com um vírus, por exemplo, e ele vai acabar contaminando os outros que vão ser encontrados ali. Um dos problemas é que ele pode demorar a se estabelecer. Um exemplo dessa utilização seria a liberação desse baculovírus em populações ali desse Oryctis rhinoceros, né, que é esse daqui, ó, esse bichinho aqui, esse besorrão aqui, né, que causa danos, por exemplo, aqui, ó, as folhagens, né, essa larva, ela pode destruir folhagens, e esse baculovírus, ele vai atuar ali naquela larva dele, e ela vai acabar matando essa larva, né, quando ela ingere esses baculovírus, que podem ser encontrados nas folhas, então por via oral, ela vai acabar sofrendo os danos ali que esse vírus vai causar e vai morrer. Então isso seria uma forma de emprego desses micro-organismos. Pode ser também por meio de produtos microbianos, né, que são aplicados ali, visando proteção imediata da cultura, e as concentrações normalmente vão ser elevadas e devem ser eficientes independentes da densidade da praga. Exemplos de produtos microbianos, né? Aqui está um, ó, esse Dimipel, seria um inseticida biológico que é a base, se eu não me engano, desse Bacillus thuringiensis aqui. Isso, aqui está escrito, ó, Bacillus thuringiensis. Então ele vai ser, né, um produto microbiano que pode ser utilizado. E eu encontrei também, enquanto pesquisava, esse manual aí que falava disso, ó, da produção e do controle da qualidade de produtos biológicos à base de bactérias do gênero Bacillus, para uso na agricultura. Então é algo que vem sendo muito utilizado. Se vocês virem o vídeo que eu vou recomendar, ele também vai falar lá de que a indústria relacionada com a produção aí de micro-organismos para utilização na agricultura é uma indústria que está sendo muito rentável para hoje em dia. Né? A conservação ou proteção, então seria essa manipulação do ambiente, usando certos cultivares, espaçamentos, tratos culturais que conservem esses entomopatógenos. Então seria formas de você manter ali aquele ambiente que você vai ter essa cultura e que ele seja favorável para esse entomopatógeno. Métodos de empregos relacionados com iscas. Então, alguns entomopatógenos, eles podem ser atraídos para essas iscas, né, fazer essa alimentação e acabar morrendo, né, tendo contato, por exemplo, com esses entomopatógenos, esses vírus, essas bactérias, esses protozoários. Um exemplo disso é a utilização de iscas desse Nosema locustae para controlar gafanhotos. Né? E aqui um exemplo, ó, de um produto, de uma isca que é utilizada para fazer esse controle. Então, isso seria uma forma de emprego
desse micro-organismo. Relacionados com enzimas e metabólitos tóxicos. Então, muitas vezes, pode ser que esse micro-organismo ele produza determinadas substâncias que podem ser isoladas e utilizadas como inseticidas químicos ou acaricidas, nematicidas e assim por diante. Né? Um dos exemplos, as chamadas de avermectinas, elas são, no caso, isolados ali de certos organismos e que podem ser utilizadas para ter ação inseticida, acaricida e assim por diante. Né? Pelo visto, essa imagem eu até encontrei numa reportagem, né, aqui no Brasil ela não tinha sido proibida de ser utilizada, né, para um fim veterinário, se eu não me engano, mas seria um exemplo aí de emprego de micro-organismo para controlar determinadas pragas. Plantas transgênicas também, né, a gente tende a pensar que planta transgênica, em muitos casos, é algo prejudicial, né, pode ser danoso, mas também é uma forma de você fazer um controle biológico. Né? E um dos exemplos aí de manipulação de plantas, utilizando outros organismos, né, empregando micro-organismos para trazer vantagens, está relacionado, por exemplo, com a alteração do gene para tornar uma planta mais resistente. Né? Um exemplo aí ó, é a utilização desses genes de Bacillus thuringiensis, essa bactéria, para conferir resistência a insetos em plantas. Então, esse bacilo thuringiensis, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, milho BT. E esse milho BT, é um milho transgênico que tem nos seus genes partes dessa bactéria entomopatogênica, desse bacillus thuringiensis, que torna ele resistente a determinados insetos. Então, isso também é uma forma de você empregar esses micro-organismos, né? Separar partes deles que vão ser favoráveis e introduzir em plantas ali, por exemplo. Falando um pouco sobre fungos entomopatogênicos, então vão ocorrer no Brasil em grande número. O vídeo, que mais uma vez, falando dele, né, ou um outro vídeo que eu vou sugerir, e que vai estar relacionado com a atividade, ele fala lá da indústria que produz fungos que são utilizados na lavoura, né, fala da utilização em uma lavoura de laranja. Então, muitos são responsáveis aí por causar essas epizootias que vão manter a praga sob controle. Né? Epizootia seria o equivalente, por exemplo, à epidemia. Né? Então, há um aumento em grande número aí desses fungos que vão combater e vão acabar matando as pragas. E vão contaminar insetos, ácaros, podem penetrar por meio do tegumento, via oral, via anal e assim por diante. Um dos exemplos de utilização de fungos entomopatogênicos seria, por exemplo, esse fungo aqui, ó, o Nomuraia hilli, que ele é utilizado, ele é importante na cultura da soja porque ele ataca uma lagarta, essa Anticárcia gematalis. Então, ele vai atacar ela principalmente em condições de alta umidade, temperatura amena. Né? Aqui está mostrando, ó, nessa imagem, mostrando a lagarta que foi atacada, né? Mostrando o zoom aqui relacionado com ela e mostrando as estruturas desse fungo que atacou e matou essa lagarta. Então, isso mostra que ela é realmente, ela serve para fazer esse controle dessa praga em determinadas condições. Aqui é só um quadro que é encontrado no livro do Galo, né, que traz mais outros patógenos ali, qual praga ele está relacionado com combater, quais produtos ele é encontrado, em quais produtos ele é encontrado, né, até as empresas que estão relacionadas com a sua produção, patente, provavelmente. Bactérias também podem ser entomopatogênicas, então elas podem também ser importantes e atacar, por exemplo, insetos. Mais uma vez, né, o Bacillus thuringiensis é uma das principais, já citei eles várias vezes aqui. E vão existir dezenas de formulações que são utilizadas e que podem ser aplicadas em campo para controlar determinados insetos. Né? Aqui tem duas das mais conhecidas, ó, essa Dipel e essa Turicide BT, que são utilizados para controlar, por exemplo, algumas lagartas e assim por diante. Então, bactérias, esses seriam exemplos de bactérias entomopatogênicas. Aqui um quadro da mesma forma, né, também do livro do Galo, que traz lá a questão dos produtos, os patógenos, pragas e as empresas relacionadas. Vírus entomopatogênicos, né? Então, muitas viroses ocorrem e atacam insetos e ácaros. Né? O primeiro que eu falei lá de exemplo, eu tratei do vírus, de um vírus, né, que atacaria, né? O baculovírus. No Brasil, esse baculovírus,
ele vem sendo utilizado para controlar também a lagarta da soja, né? Como é que eles fazem o preparado para se aplicar na soja? Eles pegam lagartas infectadas por esse vírus, maceram essas lagartas, colocam elas em água e fazem a pulverização do campo, né, da área que é afetada ali, que se deseja fazer o controle da praga. Então, isso seria um exemplo aí de controle. Né? E outros patógenos também, existem outros patógenos de insetos também, né? Tem protozoários, tem nematóides, tem rickétsias e assim por diante. Mas eu preferi me focar muito mais nesses aí, que são os mais comuns, os mais utilizados. Né? Se você pesquisar, você consegue encontrar mais informações sobre todos esses que eu falei, porque eles são mais difundidos aí na sua utilização para o controle biológico. Né? Principalmente, por exemplo, na nossa região a gente sempre escuta falar da cotésia, para combater a broca da cana. Então, eu espero que tenha ficado claro essa aula de hoje. Assistam o vídeo lá, eu acho que ele é bem legal, é uma reportagem do Globo Rural, que trata do controle biológico, que fala sobre exemplos de como a indústria relacionada com isso tem crescido. É uma reportagem, se não me engano, de uns 2 anos aí. E eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda mensagens e bons estudos.